Olá pessoal, aqui é o Denilson Barbosa do Linguagem Diplomática e finalmente, né, estamos inaugurando aqui agora o nosso curso de discursivas de História do Brasil, né, não somente o curso de discursivas de História, né, mas agora o que foi um grande passo para a Linguagem Diplomática, né, mas os cursos de discursivas, né, de todas as matérias da segunda fase, né? Então temos agora os cursos novos, né? Além de História do Brasil, Geografia, Economia, Direito e Política Internacional, né? Então, nesse momento, nós realizamos, né, uma preparação completa, principalmente visando a segunda fase discursiva, né? Já preparávamos de forma completa para as, né, línguas estrangeiras e português, e agora temos todas as outras provas, né? Então, a intenção é oferecer esse ambiente, né, voltado para produção escrita com o máximo de suporte possível para o seu desenvolvimento, né? Enfim, e por outro lado, né, com relação ao curso, né, ele é uma nós optamos, né, por essa forma de trabalhar com questões antigas inicialmente, né, exceto política internacional. Recomendo que você assista lá a apresentação de política internacional. Mas a ideia é trabalhar inicialmente com questões antigas do CACD, para que você possa ter uma trajetória de conhecimento da prova, entender como ela evoluiu ao longo do tempo. Então, nós vamos, a princípio, fazer uma trajetória de 10 anos de CACD e depois gravar todo ano que saiu uma aula nova. E, ao mesmo tempo, esse é um curso que atualiza o conteúdo para você, para a realidade de hoje. Então, essas provas antigas, as primeiras provas, você não tem, por exemplo, os quesitos, você não tem um roteiro de resposta, e nós procuramos trazer tudo isso aqui, né? Enfim, ao mesmo tempo em que também oferecemos as aulas, né, de orientação para a sua resposta, né? Enfim, então, ressaltando, né, essa é uma conquista para o Linguagem Diplomática, e também acho que é muito positivo para todos os nossos alunos, os alunos que conhecem a equipe, né, que confia na equipe. Também acho que é um salto, né, e um conforto, né, poder contar com esse tipo de serviço aqui agora na plataforma, né? Enfim, então nós trabalhávamos anteriormente, né, somente com as línguas estrangeiras, o português. Eu estava ali à frente, né, com a língua inglesa, né? Então talvez você esteja acostumado a me ver somente, né, na língua inglesa, mas, enfim, eu tenho a minha trajetória paralelamente a isso com a história, né? Enfim, já tive uma trajetória longa com preparação para concursos, vestibulares, né? Ensino em escola pública, né? Fui professor substituto na Universidade Federal de Juiz de Fora e, paralelamente, conduzi, né, minha carreira acadêmica, né? Cursei o mestrado também na Universidade Federal de Juiz de Fora e também o doutorado, né, que atrasou aí um pouquinho devido aos contextos da pandemia, mas por fim cumpri ali a minha defesa em 2022. Né? Já na minha pesquisa de doutorado eu busquei entrar bastante na área que nos interessa, né, enfim, voltado para relações internacionais. Estudei as relações entre Brasil e OIT nos anos 20, né? A intenção era investigar ali, né, como que os padrões internacionais, né, da OIT, de normas do trabalho, influenciavam na legislação interna e, obviamente, como tudo isso foi negociado dentro da própria negociado e discutido dentro da própria OIT, né? Foi um tema interessante que me levou ao doutorado de sanduíche na Universidade de Genebra, né? A oportunidade de conhecer também lá, enfim, pesquisadores da área, né? E a documentação de perto, né? Então, enfim, esse curso está chegando agora, né? Obviamente, já desde a época do meu doutorado já tinha interesse em trazer todas essas matérias, começar com a história, mas ali a configuração inicial da linguagem diplomática ela já demorou um pouco também por conta da pandemia,
e não começamos já com todas as matérias, ainda tinha essas questões do doutorado para finalizar, mas desde então sempre tivemos essa intenção de abrir esses outros cursos, né? E chegamos agora, né, no início de 2025, com esse novo formato, né, que, enfim, acabou sendo possível por uma série de fatores. O próprio amadurecimento da linguagem diplomática, como também a aprovação de nossos ex-alunos, que é o caso do Danilo, né, e o Jackson, e que permaneceram agora como professores dentro da nossa equipe, né, enfim. E a nossa aproximação com os outros colegas, né, que é o caso do Paulo Velasco e o Rodrigo Armstrong, né, que, enfim, também atua tanto na área de inglês quanto na prova de economia, né. Enfim, então a nossa proposta foi realmente trazer um curso que permita essa trajetória ao longo do CACD, nos últimos 10 anos, que ajude você a entender a prova, a entender a lógica da prova, né, a abordar as questões, como que você aborda, né, ensinar você a interpretar e, principalmente, como colocar aquilo no papel, que é a grande dor, né, da segunda fase discursiva. Você precisa de estratégia, você precisa de conteúdo, você precisa de resistência, e é isso que nós vamos procurar fazer aqui, né? Entrando mais especificamente, né, eu estou falando, obviamente, até como coordenador da linguagem diplomática, de uma forma um pouco mais genérica, né, mas entrando mais especificamente no curso de História, eu vou procurar ajudar você, né, nessa trajetória a entender as questões, né, como elas são elaboradas, o que elas querem de você, né, como abordá-las metodologicamente, passando até métodos, né, e práticas argumentativas da história, né, o que é relevante para uma prova de história, né, cada área que você vai ter uma abordagem, né, cada professor vai tratar isso de uma forma diferente, mas é isso que nós pretendemos fazer e que todos vão fazer em comum, né? Fazer com que você conheça a trajetória, saiba como abordá-la, né, e, enfim, como produzir os textos da melhor forma possível, né? E para isso nós vamos utilizar diferentes ferramentas, né? Nós vamos utilizar gráficos, textos, mapas, indicações bibliográficas, né, respostas antigas de alunos, tudo isso, né, o que for relevante, o que for necessário, dependendo de uma questão para outra, nós vamos trazer aqui, né? Então, é um processo de imersão, de conhecimento, de trajetória, que vai ajudar você a, enfim, entender o processo e entender o que você de fato precisa para se capacitar para esse processo, que normalmente é o que muitos CACDistas acabam demorando para entender, né? Exatamente o como, o que eu preciso fazer exatamente para que eu tenha competitividade na segunda fase ali, né, na prova escrita, certo? Então, aqui, né, somente recapitulando, nós vamos trabalhar isso, entender as questões, o que elas querem de você, né, como abordar, né, do ponto de vista de uma análise histórica, né, o que é relevante, né, sob esse olhar, né, e, obviamente, as nossas indicações bibliográficas que servem de leitura tanto básica quanto as leituras de reforço, né? Eu até procuro distribuir dessa forma, né, as minhas indicações bibliográficas, aquela ali de base, aquela que vai diretamente ao foco da questão e outras de aprofundamento. Então, dependendo do seu estágio, né, de preparação, você vai poder aproveitar as questões de diferentes formas, né? Então, se você é mais avançado, você pode responder diretamente a questão e depois acompanhar a minha aula, né? Então, e se você está começando e tem pouco conhecimento ainda da matéria, você assista a aula inteira, depois faça as leituras, elabore a sua questão e se você tiver um plano de correção, né, já envie ali a sua questão para correção. Ok? Bom, então eu espero que você goste da jornada, que você vai passar por aqui, né, e mais uma vez, né, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa plataforma, que é o nosso ambiente de estudos do linguagem diplomática, ok?
Enfim, e qualquer ajuda que você precisar, conte comigo, conte com o meu suporte ao longo dessa jornada. Então, um abraço e bons estudos.